vamos entrar no nosso primeiro tema. Riscos elétricos em condomínios, FIT Conectar Engenharia. Olha só, essa foto aí já é no tempo. Onde é que é essa foto aí, Rafael? Uma dessas fotos é numa subestação, na montagem de subestação de 800 kVA que a gente fez agora na última loja do Grupo Imperatriz, né? Grupo Mundial Mix dos Supermercados Imperatriz, ali no Saco dos Limões. Nós executamos toda a obra elétrica, para-raio, preventivo de incêndio, câmeras, rede de hidrantes e montagem da subestação. Inclusive, amanhã às 8 horas eu estou lá para acompanhar a Celesc na vistoria e fechamento definitivo da chave para tirar o gerador. E a outra foto que está ali, o Altair, tá, os meninos ali, também no centro de distribuição deles, onde nós fizemos uma adequação de um quadro elétrico. Lá nós fizemos a montagem daquele CD todo, nós montamos, execução do preventivo também, para-raio, tudo. Recentemente, nós tivemos que refazer toda a rede de hidrante deles, porque a rede estava com vazamento na parte subterrânea, então não tinha como quebrar todo o piso de um centro de distribuição de quase 200 mil metros quadrados. Fizemos toda uma rede nova externa de hidrante, nossa equipe esteve lá e executou, e ficou uma coisa linda de se ver. Tá? Rafael, deixa eu fazer algumas considerações, porque muito importante, como nós somos escolas e nós gostamos de ser didáticos, né? Quem for acessar esse conteúdo, ele precisa entender algumas nomenclaturas, e também essas nomenclaturas, elas são importantes e fiquem de forma audível, porque eu sofri muito, mas eu sofri muito. Pensa num cara que quando ia para uma reunião e não sabia o que era kVA, não sabia fazer conversão de quilowatt para kVA, e aí depois teve que fazer curso de mecânica diesel, curso de mecânica motores a gás e um básico de elétrica para poder vender grupo gerador. Então, assim, ó, o síndico, ele não é obrigado a ter o conhecimento que nós temos. Não, mas é um diferencial ele saber e se comunicar, por exemplo, com um fornecedor que, olha, eu quero instalar, e hoje, casualmente, foi ontem, eu estive visitando um outro condomínio que eu fico muito surpreso quando há um pensamento preventivo. Assim como tu atua na prevenção, o condomínio dispõe de um grupo gerador para tocar todas as áreas comuns e não faltar, né, não deixar faltar. E ainda tem um outro aspecto que, e aí mais uma vez aquilo que é conhecimento prático, né? Se é possível fazer esse gerador rodar na ponta, se você tem no teu condomínio, isso acontece muito em condomínio comercial, né? Shopping. Sim. Conseguir jogar esse... eu não sei, hoje, estou muito tempo fora do mercado, se realmente ainda há aquela viabilidade de comprar um grupo gerador apenas com a economia. Tu te lembra quando a gente vendia gerador só com a economia? Lembro. Hoje depende muito do cliente, Tazo. Abrindo um leque aqui para a gente depois falar de riscos elétricos e SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, né? A questão do gerador é assim, ó, vai depender muito do cliente, porque hoje a gente consegue comprar energia mais barata, né? A gente consegue comprar energia direto do mercado livre de energia, que é a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, CE. Antigamente, o cliente ele tinha que ter uma demanda muito alta para comprar. Hoje, a partir de 500 kVA, o cliente já consegue fazer essa migração. Nós migramos, aí a Celesc vai lá, faz uma vistoria, existe uma série de coisas que tem que fazer para adequar a subestação para comprar energia. Hoje eu estive numa clínica médica no centro, fazendo uma vistoria para poder adequar essa subestação, né? A gente tem feito bastante isso, desde ensaios de perda de transformadores até adequação. Então, o cliente comprar um gerador para trabalhar no horário de ponta tem que avaliar caso a caso, porque às vezes ele consegue comprar energia mais barata no mercado livre, compra, por exemplo, lá do Nordeste, compra do Amazonas, compra do Pará. Rafa, ele consegue comprar? Consegue. Ele paga o aluguel da linha de transmissão e ainda assim a gente mexe nos contratos, aí você entende melhor do que eu, e ele consegue comprar essa energia mais barata. No horário de ponta, alguns clientes ainda têm.
Grandes shoppings já migraram. Então, hoje o gerador é apenas para backup de energia. Apenas numa falta de energia, ele suprir, né, a sua energia. Para economizar na ponta, é relativa. Tem que fazer um cálculo, um estudo, para averiguar se realmente vale a pena ou não. Tá? Olha só, veja que em um brevíssimo comentário que eu fiz uma alusão a um ponto específico de um condomínio que utiliza, olha a imensidão de possibilidades que surge, né? Comprar energia diretamente, né, da central, fazer a utilização do grupo gerador apenas em emergência, né? O grupo gerador, antigamente, quando a gente comercializava, existiam essas duas variáveis, né? Trabalhar ele na ponta ou somente como emergência, né? E eu quis fazer esse comentário porque KVA é a unidade de medida que se usa para dimensionar um grupo gerador. Para potência aparente, né? Nós temos 3 grupos de potência: potência ativa, potência reativa e a potência aparente, que é a potência total, é aquela que a concessionária te entrega. Mas o que a gente realmente usa é a potência ativa, que é a potência em quilowatts. Rafael, e a potência reativa? Ela é a potência que a gente usa para magnetização de componentes magnéticos, transformadores, geladeiras, parte de indução, né? Digamos assim, a gente sempre usa a questão do copo de chopp. Você, quando vai comprar a cerveja, você compra o copo de chopp. Você tem o líquido e a espuma, mas o copo de chopp, ele é completo, líquido e espuma. Você não vai comprar um copo de chopp só com espuma e nem só com líquido. Tem que ter a espuminha, que é o charme. A espuminha é energia... Bigodinho. A espuminha é energia reativa. O líquido, que é aquilo que você toma, é a energia ativa, que é o quilowatts. E o conjunto todo do copo seria o KVA, potência aparente. Então, gerador, transformador, a gente usa a unidade do KVA, né? Potência volt-ampere, que seria a potência aparente. Mas o que você realmente utiliza é a potência ativa. E claro que existe a questão do fator de potência, né? O quanto que você vai utilizar. Se tem por exemplo, gerador, o fator de potência dele é fixo, é 0,8. Ou seja, de 500, apenas 80%. Vai dar aí 400 quilowatts que você tem, que o gerador fornece. Depende do regime de operação. O que é um SPDA? Sim. Então, eu vou deixar a autoridade falar. E antes disso, né, a gente faz o dever de casa, pega e monta, né, um conceito teórico, né? Sistema de proteção contra descargas atmosféricas é comumente conhecido como para-raios. E como o próprio nome sugere, tem a função de impedir e minimizar o impacto das descargas atmosféricas, principalmente em estruturas e edificações como prédios e estabelecimentos industriais. Agora, Rafael, se não tiver, ou imagine que existam condomínios que não tenham SPDA. O que pode acontecer? Existem condomínios que não têm obrigatoriedade. Isso é um primeiro ponto que a gente precisa falar. Existe a norma que trata do SPDA, que é a NBR 5419. Anota aí. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que ela casa e se complementa na 5410, instalações elétricas de baixa tensão, né? Sempre que se vai fazer um projeto de SPDA, tem que levar em consideração que a norma vai dizer, não só a norma NBR 5419, como as instruções normativas do Corpo do Bombeiro. No nosso caso, Santa Catarina, instrução normativa número 10, que vai falar sobre isso. A 5410, ela vai dizer assim, ó, edificações de até 4 pavimentos e até 749 metros quadrados, até então, não precisam ter para-raios. Teve algumas mudanças agora, recentemente, na instrução normativa do Corpo de Bombeiros. O bombeiro praticamente não está nem mais analisando o projeto preventivo do SPDA. Ele não pede mais isso quando você vai elaborar a planta. Fica por conta do proprietário da edificação, da construtora, analisar isso junto com a concessionária de energia e outros órgãos competentes. Mas é claro,
Se não tem para-raio, o que pode acontecer? Claro, a gente não consegue medir a intensidade de uma corrente elétrica que vem numa descarga. Por conta disso, a gente faz o para-raio, né, para minimizar esse impacto dessa descarga. Por que a gente faz o para-raio? Para-raio nada mais é o aterramento do que o caminho de menor resistência. Quando o raio cai na edificação, ele vai procurar o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil é o ramo do aterramento. Então, ele vai para o solo, porque o solo oferece menor resistência, resistência em relação aos outros componentes, esse raio cai e vai para lá sem danificar a estrutura. O condomínio não tem, caiu um raio. Você pode ter certeza que aonde tiver alguma parte condutora, cabo coaxial, fios elétricos, janela, estrutura metálica, essa descarga elétrica ela vai percorrer esse circuito e, como eu disse, não dá para se prever a intensidade. Ele sai estourando com tudo. Quantas vezes eu já tive modems ADSL, hoje a gente não tem mais, ou temos modems mais modernos, modems queimados, televisão, motores elétricos, uma série de coisas. Daí a importância do para-raio e, juntamente com o para-raio, o aterramento elétrico da edificação. Porque se eu tiver um para-raio lá em cima, mas eu não tiver um bom aterramento ali embaixo, não vai adiantar nada. Não. Por isso que quando a gente vai no cliente, a gente vai fazer uma inspeção, a gente analisa malha superior, né, lá em cima, se é aquelas pontinhas, gaiola de Faraday, se é aqueles maço comprido, que é o Franklin, ou se o para-raio está direto na estrutura, se ele é externo, se ele é interno, que é o para-raio estrutural que a gente comenta, a gente verifica tudo isso. Tá ok lá em cima? Beleza, vamos medir a continuidade, se realmente lá em cima tem continuidade, se o raio cair, ele tem um caminho a ser percorrido, a gente mede a continuidade elétrica com milhomímetro, injeta corrente elétrica ali, e depois verifica a malha embaixo. Rafael, é só isso? Não, a gente tem que ir lá verificar os quadros elétricos, verificar se tem dispositivo protetor de surto, que é o para-raio eletrônico, o famoso DPS, que os eletricistas, nós, engenheiros, conhecemos, verifica se está tudo ok. A gente verifica também até o aterramento contra contato, que é, por exemplo, às vezes está lá uma pessoa trabalhando, manuseando, e ela leva um choque, ou está algum dispositivo. Aí a gente vai verificar também a questão do DR, dispositivo residual, ou seja, a gente faz uma inspeção em tudo. E isso entrou agora, como exigência dos bombeiros, de uma nova instrução normativa, número 19, agora, se eu não me engano, que é a inspeção dos quadros elétricos e adequações elétricas no condomínio. A partir de agora, o síndico tem que se adentrar. Não tem mais exigência do para-raio? Não é que não tenha. Além de ter que olhar o para-raio, os quadros elétricos também vai ter que estar ok. Então, quadros que estão com disjuntores desnormatizados, fiação ressecada, fios que já suportaram sobrecarga, que já não estão mais em condições de uso, o síndico vai ter que se preocupar para poder readequar a instalação elétrica e garantir a vida útil dos seus equipamentos, dos usuários, dos moradores. Aí nós temos prédios que são gigantes, que têm subestação de energia. Subestação é o coração. Subestação parou. Se ele não tem gerador, já era. Então, tudo isso é uma análise que a gente faz. Então, olha só, a gente vai desde o para-raio, do SPDA, olhando, porque se acontecer de cair uma descarga, como esses dias que a gente teve temporal, aí danificou equipamentos, o laudo não está ok, o para-raio não está ok, a seguradora não vai dar, não vai ressarcir. Não vai cobrir. Não vai. E olha, quantos condomínios agora a gente está adequando por questão do temporal? Isso é uma situação. A outra situação de roubo. Teve clientes, não vou citar o nome, que eu já tive que fazer 3 vezes por conta de roubo. O craqueiro vai lá e rouba o cabo de cobre nu, rouba isso, rouba até fita de alumínio eles estão roubando, que não tem valor comercial. Então, olha só, a gente vai lá, analisa o para-raio, mas eu não vou ficar preso só no para-raio, eu vou olhar já a edificação, quadro, se tem rota de fuga, se tem iluminação de emergência, se hidrante está ok. A gente faz uma análise global para o cliente para oferecer a solução para quando o bombeiro
for fazer a vistoria, o bombeiro disser assim, ó, tá ok, tá aqui o teu alvará, tá aqui o teu habite. Show de bola a tua edificação. É isso que nós estamos... Olha o que tu acabas de trazer com digamos assim, uma ponta, né, uma parte de todo a complexidade do sistema elétrico e também para observar os cuidados elétricos. E agora nós tivemos recentemente, então, né, um vendaval, um temporal, inclusive passou na televisão a hora, um momento que uma pessoa estava pendurada e vários objetos sendo lançados, entrando curto-circuito, enfim, uma série de procedimentos que vão assegurar, e isso é importante para o síndico, como tu falaste dessa NR, essa instrução normativa agora, que foi determinada pelo Corpo de Bombeiros aqui do estado de Santa Catarina, o síndico precisa ter num book, né, precisa ter essa informação armazenada para ele poder, em um fato futuro, em um evento imprevisto, né, apresentar uma justificativa, é essa a expressão correta, uma justificativa para o conselho ou para os condôminos do porquê ele investiu tão alto ou porquê que ele se precaveu de um sistema que muitas vezes nem é muito utilizado. Ele é só utilizado ou só lembrado, né, quando Sim. o sinistro ocorre, não é verdade? É verdade. Eu tive aproveitando o gancho, eu tive uma palestra com a doutora Tárcia, não sei se ela está junto com a gente. Vamos ver, a doutora Tárcia, ela está em todas as lives. A doutora Tárcia é uma excelente profissional e a gente teve uma oportunidade de palestrar juntos, e a doutora Tárcia, ela falou assim, ó, se você se precaver um fundo de reserva para isso, quando tiver que ajustar e consertar, você não tem surpresas, porque a manutenção, eu costumo dizer, anualmente a gente tem que fazer uma inspeção. Eu faço manutenção e subestação anualmente, inspeção do para-raio anualmente. Rafael, precisa ser anualmente? Depende. Condomínios na Grande Florianópolis, praticamente que estão expostos à maresia, a condições climáticas, anualmente tem que fazer. Agora eu estou lá no meio do estado, no meio oeste, que eu não tenho isso, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu faço uma manutenção geral, né? Mas eu aqui, né, e a maioria do pessoal, anualmente a gente faz uma inspeção, mede a resistência de aterramento, mede continuidade, verifica isoladores, verifica cabos, verifica se está tudo preso, verifica a caixa de inspeção, que a gente chama de barramento de potencialização, que é a caixa BEP, verifica tudo para ver se está ok. E aí, baseado nisso, a gente apresenta um relatório, um laudo, né? A gente tem todo um padrão de laudo, até o bombeiro geralmente pede para o pessoal usar o nosso modelo, né? A gente tem todo um modelo que sai tudo detalhado, todas as informações, medições, tudo, e a gente entrega para o cliente. Agora, se não está ok, eu entrego um relatório de não conformidade, vou lá, passo o orçamento para o cliente aprovou, a gente executa, emite um novo relatório sem custo, porque se eu já inspecionei, e o cliente gostou do nosso serviço, da nossa ética e sinceridade, não, vou fazer com vocês, a gente vai lá e conserta, deixa tudo ok, eu não vou cobrar de novo por um novo laudo, eu vou ganhar o meu cliente, eu vou ser parceiro, não trabalhamos só por isso, né? A gente precisa ganhar, claro, mas eu vou lá e dou de novo laudo, uma RT nova que precisar, para deixar ok. Quando o bombeiro for, está tudo ótimo, está tudo certo, o condomínio está com manutenção em dia, laudo em dia, inspeções realizadas, pronto, ele está resguardado. Aconteceu um sinistro que, por acaso, venha danificar, ele está com laudo dizendo que estava ok, mas a gente não consegue prever, por isso que a gente faz um para-raio. Mas mesmo assim, com o para-raio ainda queimou algum equipamento, ele tem um resguardo, um documento técnico de um profissional legalmente habilitado perante CREA, perante bombeiro, para recorrer junto à seguradora os custos que ele teve com essa crise, com essa situação que veio acontecer. Maravilha, vamos seguir em frente, tem ainda muito assunto, tem ainda muita água para passar embaixo dessa ponte, dá tempo ainda. Eu não estou conseguindo verificar quantos alunos, quantas pessoas estão nesse bate-papo conosco. É um bate-papo descontraído, é bate-papo de realmente quem
se conhece e quem tem realmente interesse de entregar resultado, entregar valor, como a gente sempre falou desde o início dessa conversa. Eu vou mostrar agora algumas fotos, Rafael, tu vai falando sobre o que é a obra, do que ela se trata, para que as pessoas, então, possam, então, também verificar como que é a execução do trabalho de vocês. Aqui no canto superior de esquerdo e no direito, tu não deve estar conseguindo enxergar, mas quem está... Consigo, sei bem o que é. Canto superior esquerdo, a foto que está mais alta é supermercado Imperatriz do Saco dos Limões, ali dá para ver, para quem observa de perto, montagem de infraestrutura, eletrocalha, luminárias, alarme de incêndio, a gente executou essa obra todinha, e no outro galpão, é uma obra de uma lavanderia industrial de alto padrão, aqui em Palhoça, tá? Essa obra nós começamos ela no ano passado, devido à pandemia nós atrasamos, entregamos essa obra essa semana, tá? Nós montamos toda a infraestrutura, são essas máquinas que você está vendo ali nesse saco plástico, são máquinas que vieram da Alemanha, direto da Alemanha para cá. Nós montamos a subestação, montamos o grupo gerador, montamos o alarme de incêndio, o para-raio da edificação todo, para-raio externo, e toda a montagem dos quadros elétricos, tudo. Essa obra é uma obra linda. Alguém que quiser visitar, pode ir lá conosco, nós levamos o síndico para ver a qualidade do nosso trabalho. Tá? Maravilha. Vamos ver agora essa aqui. Essa aqui... Nessa outra do meio, eu estou no complexo eólico de Barro Branco, no Piauí, dando um treinamento de NR10 e NR10 complementar para a Quanto Engenharia. Acho que o Marcelo, diretor de segurança da Quanto, está conosco. Nessa outra obra, no meio, nós estamos trocando um TC de medição para adequação da subestação ao Mercado Livre, e ali está um disjuntor obedecendo os padrões da NR10, ali, isso, disjuntor de média tensão. Você vai ver a chave seccionadora lá, ó, baixada lá em cima. Isso, ela está aberta, conforme determina a norma NR10. E numa outra foto, acho que não tem aí, tem um aterramento temporário, né, que a gente mostra para o pessoal. Né, ali mostra ali os TCs, ali é o TC e o TP de medição que a gente tem adequado, instalado, trocado, né? E ali eu estou de frente no transformadorzão gigante. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma... não tem mais nenhuma foto. Eu acho que tu me mandou muitas fotos e nós vamos ter que fazer uma nova live. Já ficou aí o convite de novo, a provocação. Só não pode ser o ano que vem, né? E agora, já que a gente falou bastante no início, vamos tentar falar sobre fatos curiosos sobre o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Isso é tão importante nós ressaltarmos que quem esteve lá, como tu estiveste, e provavelmente em alguns meses eu estarei dando o meu ar da graça lá também, deixar o meu registro lá. Eu fiz só conexão em Dubai e também conheci um pouco do restante lá, mas é muito importante fazer uma experiência e trazer essa experiência para a nossa realidade, né? Eu tive no Burj Khalifa, tive em Abu Dhabi, na Mesquita, e tive também no Burj Al Arab, que é os estrelas. São 160 andares, 128 metros, e até os 132. 132? Isso. Que altura é essa? Essa foto é no 132. Isso, essa foto. Tá. Rafael, eu vou botar um videozinho que eu tirei da internet. Na verdade, eu queria ter mostrado um outro. Eu vou ver se eu localizo ali, ó. Eu acho que é a manutenção do para-raio do Burj Khalifa. Pensa no cara pirado. Olha, eu vou tentar localizar aqui. Dentro de mais padrões do mundo, né? É um edifício fantástico. A rede é um sistema não é aéreo como a gente tem aqui.
E assim, ó, de pensar que isso ali, tudo que a gente está vendo ali era deserto há alguns anos atrás. E assim, ó, os caras são fantásticos. O que os caras fazem, eles são bons mesmo. Tá? Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Na quinta-feira nós vamos estar aqui, como a gente diz assim, ó, não é mais tempo de complicar as coisas, é tempo de simplificar as coisas. A gente diz aqui, complicar para quê? Simplifica. Vamos simplificar.